Bom, gente, outro tema que a gente passa a ele agora é a multa rescisória. É a multa pela rescisão antecipada. Todos nós já sabemos, vocês imobiliárias, corretores de imóveis, todos vocês já sabem a essa altura do campeonato que a multa é calculada proporcionalmente, né? Isso já é fato consumado já, todo mundo já sabe, ninguém aplica mais integral, né? A multa vai ser calculada proporcionalmente ao período que ainda restar do contrato. E aqui, então, a gente tem que separar multa do aviso prévio quando o inquilino vai rescindir. Proporcionalidade diz respeito ao período que ainda resta do contrato. Ou seja, se eu vou calcular a multa com base no período que ainda resta do contrato, ou seja, no período que não foi cumprido daquele contrato por causa da rescisão antecipada, então eu preciso ter esse referencial no cálculo. Quanto tempo ainda falta do contrato? Então a multa, ela só pode ser aplicada quando a rescisão se dá antes do vencimento do contrato. É só na rescisão antecipada é que eu consigo aplicar a multa. E, por consequência, eu não aplico o aviso prévio, aquele aviso de 30 dias para rescindir a locação. Os dois são duas penalidades para o mesmo fato, para a mesma rescisão. Eu não posso ter duas penalidades para um mesmo fato. Então, ou eu aplico a multa, se essa rescisão se der antes do período de vencimento do contrato, se der na vigência do contrato, ou eu aplico o aviso de 30 dias de antecedência, se essa rescisão se der já no período indeterminado do contrato. Nunca os dois e nem o inverso. Eu não tenho como calcular a multa rescisória no período que o contrato tiver já por prazo indeterminado, porque não há um marco final, não há como saber quanto tempo ainda falta, o período é indeterminado. E também não aplico o aviso quando o contrato ainda está vigente e é rescindido, porque nessa situação que vai se aplicar é a multa. A multa, gente, é comum a gente colocar nos contratos, é comum a gente ver nos contratos de imobiliária, que tanto o locador quanto o locatário poderão rescindir o contrato sem multa passados 12 meses da locação. Essa cláusula tem validade só para o locatário, por erro de interpretação. É uma questão polêmica. É difícil de entender isso, que mesmo você colocando uma cláusula no contrato, dizendo que o locador, se rescindir a locação, não vai pagar multa, essa cláusula não tem aplicação para o locador, só para o locatário. E por que é assim? Porque a lei diz que o locador não pode reaver o imóvel durante o prazo da locação. Então, ele não pode. Não significa que ele pode se ele pagar a multa. Não, não tem nem multa. Ele não pode pedir, nem pagando multa. Então, para o locador, não cabe essa regra estipulada entre as partes, de que com 12 meses ou um determinado período, ambas as partes poderão rescindir o contrato isentos da multa. Essa cláusula só vale para o locatário. E por quê? Porque o locatário goza dessa proteção na lei inquilinária, de que o locador não pode pedir o imóvel no prazo do contrato. Já o locatário, sim. O locatário, todavia, poderá devolver o imóvel pagando a multa pactuada. Então, o locatário pode chegar a qualquer momento do contrato, dentro do prazo de vigência, e dizer, eu quero rescindir essa locação. Basta que ele assuma o encargo da multa rescisória, que vai ser calculada proporcionalmente. Então, qualquer hora que o locatário chega na imobiliária, entrega as chaves, põe a chave sobre o balcão e diz, olha, eu quero rescindir essa locação, não há que se falar em impedimento à rescisão sob a alegação de que o contrato está vigente, não há que se falar que ele tem que avisar com 30 dias de antecedência, porque ele não tem que avisar para rescindir o contrato na vigência, ele vai sofrer o ônus da multa, ok? E o locador, por sua vez, está proibido, ele não pode pedir o imóvel durante a locação, nem pagando multa.
A única hipótese que o locador consegue rescindir a locação na vigência desta é por mútuo acordo. É quando ele faz um acordo com o inquilino, e aí ele pode até combinar o pagamento de um valor ou uma indenização de uma despesa de, de mudança, adaptação ao novo imóvel e tudo, isentar de aluguéis passados, da pintura do imóvel. Ele pode fazer isso, mas como mútuo acordo com o inquilino, e não porque ele tem esse direito. Ok? A rescisão após o prazo, aí sim, ela não é compatível com a multa, e aí ela vai exigir do locatário o pagamento de 30 dias. E aí, veja bem, gente, não é que ele tem que ficar no imóvel 30 dias, não é que ele tem que avisar com antecedência de 30 dias. Isso aqui exige uma interpretação sublime aqui, uma coisa muito pontual. Por mais que a lei diga que ele tem que avisar com no mínimo 30 dias de antecedência, isso não significa que ele tem que ficar no imóvel ou que esse contrato só vai ser rescindido depois de 30 dias. Isso só significa que ele vai pagar por mais 30 dias. O locatário pode chegar na imobiliária hoje, entregar a chave e falar, olha, eu quero rescindir essa locação e ela está por prazo indeterminado. A imobiliária deve fazer a rescisão, fazer a vistoria e rescindir a locação e cobrar dele mais 30 dias após o aviso, mesmo rescindindo no dia que ele comunicou. É essa a imposição que a norma legal traz. Não é de permanência no imóvel, não é de permanência no contrato por mais 30 dias. É de pagamento dos próximos 30 dias de obrigações, de aluguéis, diga-se, principal e acessórios. Aí você inclui esses débitos na rescisão dele, ele paga e a locação está rescindida. O que acontece na prática é que o inquilino ele acaba ficando mais tempo no imóvel, já que ele vai pagar 30 dias, então ele acaba ficando, estendendo a permanência na ocupação e ficando ali muito próximo dos 30 dias, até deixando passar um pouco às vezes, né? Mas ele não é obrigado a ficar no imóvel, não. Ele não é obrigado a suportar o contrato por mais 30 dias, não. Ele só tem que arcar com o pagamento dos aluguéis principais e acessórios pelos próximos 30 dias a contar do aviso. Ok? Então, eu quero voltar aqui um ponto na multa, que eu acho que eu me antecipei e acabei deixando de tratar, mas revendo, rememorizando aqui, ficou claro. Mas essa proporcionalidade da multa, complementando aqui, é outro tema, que é outra questão que é polêmica e que exige interpretação. Não está clara e direta no texto da lei, que é a tal da proporcionalidade, do referencial. Veja bem, gente, na lei não diz qual o valor da multa. Costumeiramente, passou a se utilizar a multa de 3 aluguéis para rescisão antecipada da locação. Mas isso é uma questão de costume, isso é uma escolha que foi sendo consolidada nos contratos, mas não é uma regra, não vem de lei isso. A lei do inquilinato não determina qual deve ser a multa, ela só diz que a multa será calculada proporcionalmente ao período que ainda restar. E a lei diz também que, não havendo multa pactuada, o juiz arbitrará a multa. Ou seja, se no seu contrato de locação não prevê uma multa rescisória, você só vai conseguir essa multa rescisória se você mover uma ação na justiça para que um juiz arbitre qual valor deve ser essa multa, porque não foi estabelecido no contrato. A gente não pode entender porque é costumeiro colocar nos contratos a multa de 3 aluguéis, disso a gente não pode entender que a multa é sempre 3 aluguéis. Não é. E se não é sempre 3 aluguéis, e se não tem que ser 3 aluguéis, qual deve ser qual é esse referencial? Qual deve ser o valor dessa multa, seguindo ou segundo a melhor interpretação? Bom, gente, nós já estamos acostumados com multas pecuniárias de 10%. Então a multa deve seguir essa regra extravagante.
essa norma extravagante, a lei do inquilinato, que é multa de 10% para aquelas relações que não são de consumo. Luz, condomínio, água, essas contas de consumo já foi estabelecido numa outra lei que a multa máxima é de 2%. No aluguel não tem nada estabelecendo, a multa não é rígida, mas a gente precisa de um referencial, de uma interpretação legal, de uma interpretação aqui. E aí a gente tem que pensar o seguinte: o ideal é uma multa de 10%. Então, se o contrato tem 30 meses de aluguel, o ideal, então, a melhor interpretação para a multa é uma multa de 3 aluguéis. Por isso que, costumeiramente, passou-se a adotar 3 aluguéis como multa, porque o marco legal para locação residencial é de 30 meses. Você entendeu? Agora, para uma locação comercial, que o marco legal interessante já é o de 5 anos, a multa pode ser, por exemplo, de 5 meses de aluguel. E isso não vai ser considerado abusivo, porque isso representa um referencial de 10% do valor do contrato. Quando você atrasa uma conta de aluguel, você não paga 10%? Então, a multa também é normal, é conveniente, é razoável que ela represente 10% do contrato. Disso a gente extrai que quando a locação é por menos de 30 meses, também é razoável que a multa não seja de 3 aluguéis, que a multa seja menor. Uma locação de 24 meses, se a gente pensar em 10% do contrato, é 2,4 meses. Então, essa multa deveria estar entre 2 e 2 aluguéis e meio. Isso vai continuar representando os mesmos 10%, que é comumente aplicado. Ok? Por consequência, numa locação de 12 meses, essa multa razoável, essa multa que seria por consequência, que seria uma consequência da melhor interpretação, seria uma multa de 1,2 aluguéis, ou seja, um aluguel, ou 1 aluguel e meio, né, 1,5 aluguéis. Pode ser também exatamente 1,2 aluguéis, já que não tem um parâmetro, é a gente que estabelece. Agora, se eu fugir dessa razoabilidade, se eu colocar uma multa de 3 aluguéis para um contrato de 12 meses, então essa multa facilmente ela será considerada abusiva, porque ela vai representar entre 25% e 30% do contrato. Aí ela pode ser considerada judicialmente abusiva. Então é preciso estar atento a essa questão da proporcionalidade da multa, porque é isso que a norma pede no que tange à interpretação, ok? A lei não estabeleceu qual o valor da multa, não disse qual o valor que tem que ser. Ela nem disse que tem que ter uma multa, ela só disse que, se tiver estabelecida, ela será calculada proporcionalmente ao que ainda restar do contrato. E isso é muito justo. Ninguém deve pagar multa por um período que ele cumpriu do contrato. Ele só paga pelo período que ele descumpriu, que ele não cumpriu a partir da rescisão. Né? E essa proporcionalidade. Gente, eu quero chamar atenção aqui para uma coisa, prestem bastante atenção. Existem alguns casos em que, pelo comportamento do locador e do locatário em relação ao imóvel, se justifica plenamente uma multa maior do que esse referencial de 10%. E que casos são esses? Por exemplo, uma locação em que o locatário tenha exigido ou pedido ao locador que ele fizesse uma série de reformas. Então, o locador ele entrou para dentro do imóvel novamente e ele fez um monte de ajustes, de adaptações, tudo a pedido do inquilino, para adequar aquela locação ao que ele queria. E isso ainda, gente, não vai significar necessariamente um build-to-suit, ok? É uma locação residencial ali, normalmente. Só que o locador teve que fazer um investimento muito significativo para adequar o imóvel àquele locatário. Isso justifica que ele tenha ali no contrato de locação, uma multa maior do que esse referencial que eu disse de 10%. Essa multa, então, estaria justificada, por exemplo, nos 20% do contrato. Porque se o inquilino rescindisse muito antes do período, o locador teria prejuízo imensurável, ou ali muito significativo, por causa do investimento que ele foi forçado a fazer no imóvel, ok? Então, a gente tem que estar atento a essas questões. A proporcionalidade deve ser seguida na hora de determinar a multa, o ideal é 10%, mas pode ter situações que justifique
uma multa maior. É importante que essa justificativa esteja no contrato também, para que, se isso for analisado judicialmente, já seja uma questão incontestável, inquestionável desde o início da contratação ali, da locação. Certo? Então, é isso, gente, em relação à multa, proporcionalidade tanto no cálculo quanto ao estabelecer o referencial. O ideal é 10%. Veja qual o prazo da sua locação e arbitre ali no seu contrato uma multa que seja razoável, que seja equilibrada, que esteja de acordo com a melhor interpretação, que é a que eu estou trazendo aqui para vocês, é como eu acredito, ok? E eu acredito nisso não só porque eu quero, mas porque eu vejo isso todo dia aqui no judiciário. Então, são ações que geram uma insegurança tamanha de saber ou não se vai ganhar a causa, porque vai depender de uma interpretação judicial. E a interpretação que eu estou trazendo aqui para vocês já é a mais comum no judiciário, já é a que tem sido mais praticada no judiciário, e confesso a vocês que tem sido a mais justa, de fato.